Na semana passada, algumas notícias mexeram com o mercado de fundos imobiliários. O destaque ali, um dos destaques, né, na verdade, é o RBRP11, né, que rescindiu a locação e cobra 6,5 milhões ali da locatária Experience House Produções e Eventos, né, basicamente ali o fundo comunicou a rescisão antecipada desse contrato de locação no 19º andar do edifício River One, aqui em São Paulo. A decisão foi tomada ali devido a um novo atraso no pagamento do aluguel, né, agora referente ao mês de fevereiro. Na verdade, assim, nenhuma grande surpresa, né, professor? A gente já até trouxe, né, esse tópico, né, de atraso do pagamento dessa inquilina em uma edição passada aqui, não é mesmo? Exatamente, Marcos. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar um ponto aqui, né? Esse locatário já não é de hoje que ele estava realmente atrasando. Então, sempre tinha um fato relevante que ele atrasava o aluguel, né? Impacto de 2 centavos, depois reavia o aluguel. Então, ficou nesse vai e vem alguns meses, inclusive, né? Vários fatos relevantes se a gente puxar aqui no histórico. Só que agora veio uma situação assim, eu não vou dizer que inédita, mas um pouco atípica, isso sim eu posso dizer, que foi o fundo que realmente rescindiu o contrato, né? A gente está acostumado a ver o locatário manifestando o interesse de não renovar ou destratar o contrato, e dessa vez partiu do fundo. Esse é um ponto que chamou atenção. Vamos lá, hoje o locatário pagaria, né, cerca de 240, 230, 240 mil reais de aluguel. Aí veio essa multa de 6 milhões e meio, que considera os atrasos e considera também a devolução do capital aplicado, né, para o chamado cash allowance, né, para você ali modernizar o empreendimento, todo investimento feito por parte do fundo. Difícil saber se vai receber tudo à vista, se vai ter algum parcelamento, se vai ter alguma renegociação, se a RBR vai abrir mão de alguns desses valores. Então, algo que a gente vai ter que acompanhar com o tempo. Fato é que esse andar, ele é bastante ali, eu diria, atrativo para novas locações. Ele está na parte mais alta, ele tem todo um pé direito ali que favorece novas locações, então pode ser que a RBR já teria, isso aqui é uma coisa que eu estou inferindo, não posso afirmar com todas as letras, mas pode ser que ela já teria algum novo locatário em vista para ocupar, então a rescisão poderia ser benéfica, mas também, de novo, algo que a gente vai ter que aguardar. O mais importante aqui é que os investidores, eles devem, né, olhar essas inadimplências, essas rescisões, como algo mais natural dentro do portfólio de fundos imobiliários. As pessoas não deveriam ficar muito apreensivas com essas questões, lembrando que um investidor médio que tem uma carteira diversificada, não tem riscos direcionais, aqueles riscos que seriam suficientes para realmente impactar de maneira definitiva o patrimônio ou a renda, não deveria se incomodar tanto com isso. É claro que ninguém comemora notícias como essa, mas, por outro lado, o investidor hoje que busca esses fundos maiores já entende essa dispersão de riscos atinente à carteira de fundos imobiliários, né? Então, acho que o grande ponto aqui agora é acompanhar, né, e ver como que a RBR vai avançar e conduzir essa questão com a House Experience. Perfeito. E também um impacto muito pequeno, né, de apenas 2 centavos por cota, sem considerar o custo de vacância também. Então, nada para se preocupar. Agora, aproveitando aqui o gancho, Carlos, eu queria um pouco da sua opinião como gestor, né? Entender assim, um pouco como que vocês monitoram, né, esses potenciais riscos de inadimplências, né, de locatários em ativos do portfólio, se vocês estruturam algumas estratégias ali de renegociação ou, eventualmente, né, até procuram novos inquilinos antes mesmo de trazer essa notícia, né, de ação de despejo para o inquilino atual. A gente, quando vai fazer uma nova locação, a gente sempre faz uma avaliação prévia do inquilino, né? Porque é exatamente isso, evitar trazer um inquilino que em algum momento vai te dar notícia ruim, e é da vida, acho que o Baroni pontuou muito bem, é do negócio você ter uma saída, você ter vacância, em alguns momentos você tem inadimplência, pode ser uma questão setorial, pode ser uma questão específica da empresa. O nosso trabalho é selecionar antes, e aí a gente faz tanto uma avaliação de crédito, PLD, para não trazer uma empresa com problemas de imagem e tudo mais, olhar as garantias, né, se você consegue ter alguma garantia, daquelas clássicas fiança, calção, se tiver um avalista sólido também a gente considera, aqui acho que o mais tradicional seria fiança e calção aqui, e depois a gente faz um monitoramento para ir olhando um pouco como é que é da saúde financeira, né, e a capacidade de pagamento,
temporal, logicamente só para lembrar, se o inquilino está adimplente, você não tem muito o que fazer, mas se ele começa a dar sinais que está tendo algum problema, a gente encosta nesse inquilino, tenta monitorar. Em algumas vezes, a gente até tem que ajudar a fazer uma transição aí, porque se você vê, alguma coisa aconteceu, ele não esperava, a gente também não, e teve uma deterioração de crédito, às vezes o mais fácil é tentar fazer, talvez isso que o fundo, na verdade, ele estancou aqui. O problema, ninguém manda embora o inquilino, porque sempre inquilino é difícil você alugar, você tem toda essa dinâmica e tal. Então, você vai tentando encostar, entender o que está acontecendo com a empresa, às vezes vai vir algum aporte dos sócios, está passando temporariamente por algum desafio. Então, a gente tenta entender, vai monitorando, vai olhando se está pagando condomínio, IPTU, dá uma olhada no Serasa, se está tendo outros tipos de dívida com o mercado e tal, e se aproxima, até chegar um momento que às vezes a gente não acredita muito, e aí a gente tenta entrar numa negociação, assim. A gente sempre tenta evitar o jurídico, assim, porque é mais tempo e caro, mas se for necessário a gente segue também por essa linha. Mas a ideia é assim, um inquilino muito problemático que não tem muita salvação, minha recomendação é estancar e aí tentar colocar um outro inquilino no lugar, assim. Acho que o Baroni também pontuou um ponto, assim, a gente trabalha muito essa coisa de vacância, de ter aviso prévio, né? Então a gente tenta ter avisos prévios grandes, e o que a gente fala para todos os inquilinos não é, a gente não quer ter a multa dele não cumprir o aviso prévio, a gente só quer que ele avise a gente para que a gente tenha tempo de achar um outro inquilino, porque para o fundo é muito ruim ter vacância. E aí normalmente nesses processos a gente sai trabalhando ali 4, 6 meses antes de uma saída de um inquilino que nos comunicou para encontrar uma outra empresa. E às vezes a empresa que está saindo nem vai usar aquele mobiliário e tudo mais, está indo para um outro prédio, uma outra dinâmica de escritório. Às vezes a gente consegue negociar também esses mobiliários para o inquilino que está entrando, que tem um custo de ocupação mais baixo, assim. Então, eu diria que, na verdade, assim, o pulo do gato é estar próximo do teu inquilino, entender o que está acontecendo. Então, a gente lá internamente tem um grupo de pessoas só focadas em estar perto dos nossos inquilinos para ir fazendo essa medição. O financeiro vai fazendo esses acompanhamentos e toda vez que a gente vê alguma coisa estranha, levanta a mão, aproxima e faz uma avaliação melhor do que está acontecendo, se está tendo problema no mercado e tudo mais, e tenta fazer essa transição, assim. Acho que é da vida, é do nosso negócio, e a outra coisa que o Baroni pontuou muito bem, os fundos grandes são muitos inquilinos, você não vai estar num único fundo, então o efeito prático de uma carteira, no final do dia, ele é muito pequeno. Então essa é a beleza de você poder comprar fundos que têm muitos inquilinos e muitos ativos, assim. Então acho que isso diminui, e o importante é saber que tem um gestor lá, exatamente tratando, tirando os problemas, indo atrás de gente melhor, o momento é mais favorável aqui para, talvez para assumir o risco de um pouco mais de vacância, acho que tem mais demanda por escritório, mas é isso, assim, não tem nada de genialidade, tem de acompanhamento mesmo e ficar monitorando todo mundo aí da carteira.